Senhoras e senhores, tudo bem? Salve a todos com a paz do nosso Jesus Cristo. Obrigado, você curtindo e você compartilhando. Ciro Nogueira, hein? Ciro Nogueira diz algo aqui que... Ciro Nogueira, para quem não conhece, ele é ex-ministro da Casa Civil, né? Uma pasta poderosa de Bolsonaro. Homem de confiança de Bolsonaro. Ele é do Piauí, ele é presidente do PP, um partido muito grande, muito forte, partido de Arthur Lira, né? Você vê aqui, né? O partido é grande. Ele é muito poderoso. E ele espalhou outdoor, lembra? Abraçado com o Bolsonaro, etc e tal. E ele, algumas vezes, ele defende, sim, Bolsonaro nas redes. Por outro lado, este mesmo senhor, ele não assinou o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Ele disse, abro aspas, que isso não vai para frente. Não vai para frente. Se depender dele, né? Não vai mesmo, porque ele não assina. Tá. Olha a nova jogada dele agora, né? Do Ciro Nogueira. No final, eu vou te falar uma coisa que eu estou sentindo, tá? E, e vou falar isso com o coração bastante triste. Ciro Nogueira diz que Bolsonaro está consciente que não vai disputar a eleição e acredita que Bolsonaro já tenha um candidato na mente. Ele disse, abro aspas, ele está consciente que não vai dar o direito, que não vão dar, perdão, o direito, não vão é o STF, né? Ele quis dizer aqui, de disputar a eleição. Eu acho que ele já tem até um candidato. Quem vai dizer isso é ele. Abro aspas. O que mais credencia o Tarcísio, segundo o Ciro, hein? Ó, é a chance de vitória. A única pessoa que não pode perder essa próxima eleição é o Bolsonaro. E ele não vai arriscar. Tire as conclusões. O Tarcísio é candidato se tiver apoio de Bolsonaro. O Lula nem disputa com o Tarcísio. Ele disse o seguinte, que o Lula está tão mal, tão mal, tão mal, que se o Tarcísio vir, o Lula sequer disputa. Sobre a possibilidade da família não aceitar um nome que não seja da família, Ciro Nogueira responde. Tu acha, ele disse, tu acha que o Bolsonaro vai anunciar um candidato e aí o Eduardo vai ser candidato? Ele diz. O Flávio vai ser candidato? Ele pergunta de novo. Não vai. Eu não tenho dúvida. Vão obedecer o pai. O comando é do pai, o líder é ele. Ele disse aqui a Folha de São Paulo. Por que essa pergunta foi feita por cacique aí do PP? É PP, hein, pessoal? Não é PT, não. É PP. Porque o Metrópolis, lá no Metrópolis, o Eduardo deu uma entrevista e ele disse que, se não me engano, foi o Metrópolis mesmo. Se não for, me perdoa. Mas isso foi dito sim que eu assisti. Ele disse o seguinte, que se o Tarcísio for para o PL, né, e disputar as eleições, ele saía do PL e iria para um outro partido para disputar. Não foi isso que ele falou? Foi sim, eu ouvi ele falar. Né? Isso não é boato, eu ouvi ele falar. Ele falou assim, eu vou sair do partido e vou disputar. Mas mesmo seu pai apoiando o Tarcísio, ele falou mesmo, aí ele começa a falar dele próprio. Você lembra disso? Ele fala que já foi deputado, acho que 4 vezes, que tem interlocução com outros países. E ele começa a falar ali dele ali. Então, ele falou o currículo dele ali, dizendo que eu tenho, sim, condições de ser o candidato, né? O candidato da direita. Porém, o Ciro Nogueira
já fala o seguinte: quem Bolsonaro dizer, né? Quem Bolsonaro dizer, não tem jeito. Eles vão abaixar a cabeça e vão aceitar. Inclusive, já tem pessoas falando que o Tarcísio já está em campanha, né? Tem pessoas falando aí que ele já está em campanha. E olha isso aqui. A história do Brasil, sempre tivemos anistia. Foi assim no período colonial, foi assim no período regencial, foi assim no Segundo Império, foi assim no início da República. Vocês sabiam que Prudente de Moraes deu anistia para aquelas pessoas que se revoltaram nos primeiros anos da República? Vocês sabiam que Vargas deu anistia para quem participou da intentona comunista? Vocês sabiam que Juscelino Kubitschek deu anistia para as pessoas que se revoltaram em 55? E além da anistia em 79? E por que não dá anistia agora? Pedir anistia é algo real, é algo importante. A anistia para essas pessoas é o reencontro com a liberdade, é o reencontro com a justiça, é o reencontro com a esperança. E nós precisamos nos reencontrar com a esperança. Viu aí? Viu aí? Outras pessoas já dizem que o Tarcísio já recebeu carta branca para poder agir, né? Isso é fofoca. Não é que é fofoca, né? É uma conversa que rola por aí, tá? Que rola por aí. Eu quero deixar muito claro aqui para você. O nosso trabalho aqui é mostrar o que está acontecendo. Em momento nenhum, nosso canal aqui vai ficar falando que o Tarcísio, o A ou B é candidato. O nosso candidato é o Jair Messias Bolsonaro e é por isso que estamos lutando. Concordam comigo? Por quê? Hoje a anistia sai sem o Bolsonaro. Nossa luta é para incluir o Bolsonaro nesse pacote. Porque senão, se o Tarcísio é realmente o candidato, então para que lutar para colocar o Bolsonaro? Né? Então não faria sentido o Bolsonaro já indicar Tarcísio desde agora, dando carta branca para ele. Você concorda? Se ele está ainda lutando? Então, nosso canal é o seguinte, nós somos 22, até o Bolsonaro vir a público e dizer, né? Fulano de tal, eu não consegui, fulano de tal, que será o meu substituto, tá? Mas, repito, se o Jair Messias Bolsonaro não conseguir, eu já posso te dizer agora, categoricamente. Categoricamente, eu posso te dizer agora. E você pode me cobrar depois. Não tenho problema nenhum em me arrepender e pedir desculpas. Mas se o Bolsonaro não conseguir, o candidato a presidente da República chama-se Tarcísio de Freitas. Tá bom? Tarcísio de Freitas. Não será o Eduardo, que seria eu escolheria o Eduardo, se fosse eu. Tá? Porque é filho, porque... Eu estou falando, pessoal, no caso de si. Tá? Por que eu escolheria o Bolsonaro? Porque é filho, porque já tem a interlocução, etc e tal. Porém, a situação dele é que não permite, no momento, pensar. Por que falo isso? Porque, para ele ser candidato, o Moraes teria que cair, teria que perder o cargo. E o impeachment de Moraes sequer foi aceito ainda no Senado. Ele pode pedir desistência, cair através de Trump. Pelo Senado, ele não. E o Davi Alcolumbre não coloca o impeachment dele para andar. Então, por isso que eu estou dizendo, o Eduardo está qualificado, tudo certinho, porém, a presença dele física aqui no Brasil, esse que é o problema. Mas, Marcelo, então o Eduardo vai ficar lá o resto da vida? Eu não sei. Só sei que enquanto o Bolsonaro, o Moraes estiver no STF, o Eduardo ele não pode pisar no Brasil, que será preso. Ele mesmo fala, né? Então, mediante a isso, também nós não podemos. Eu entendo o Bolsonaro. É claro que eu entendo ele e entendo também os outros caciques.
Se o Bolsonaro não poder vir, como que vai indicar o Eduardo? Ah, o Eduardo é o candidato. Tá, mas cadê o Eduardo? Você está me entendendo o que eu estou querendo dizer? Teríamos que ter já uma certeza que o Moraes sairia do carro. E nós não temos essa certeza, infelizmente, ainda. É magnífico nas costas dele, é um monte de coisa, mas ele continua no cargo. Então, não podemos também arriscar de falar, hoje é o Eduardo. Aí, não, deu errado, amanhã vai ser o Tarcísio. Então, se você olhar, o Tarcísio não seria o candidato dos sonhos, mas ele está possibilitado de disputar uma eleição, né? Possibilitado de disputar a presidência. Mas, Marcelo, fala-se também da Michelle. Sim, eu entendo. Fala-se da Michelle. Mas eu tive em Brasília, pessoal. Eu conversei pessoalmente com várias pessoas. Eu não vou falar nomes aqui. Tá? O que impede a Michelle, segundo eu ouvi, é a sua falta de experiência na política mediante a esse monte de urubu, né? Que vocês sabem muito bem o que eu estou falando. Pessoas maldosas. O Tarcísio, ele já é um cara que já conhece ali o sistema, né? E está do lado também do Kassab. Você pode falar assim, o Kassab não sei o quê. Eu também não confio nele. Mas o cara tem mais de 80 prefeitos só em São Paulo. Hã? Você está me entendendo? O cara é forte. Ele tem como ajudar o Tarcísio em todos os lugares do Brasil, porque todo lugar tem PSD. O partido é forte. Forte. Né? Se junta com o PL, olha só. PL e PSD. Você já imaginou a força desses dois partidos? Então, nós vamos voltar, se Bolsonaro não puder, ao que nós passamos em São Paulo. Eu não queria o Ricardo Nunes, acho que a maioria aqui também não. Nós queríamos o Salles, mas infelizmente a escolha foi outra. E nós talvez teremos que votar no Tarcísio, representado por Bolsonaro, sem confiar muito nele. Né? Isso está acontecendo nesse momento, já falei na outra live, com a Carol Detoni, né? O Carlos tem 2 vagas lá só, né, para Senado. O Carlos está com 45 e ela tem 33. O Espiridião Amin está com 20 e pouco. Quem que seriam os candidatos? Na pesquisa, Carol e Carlos. Deu certo aí, Carol e Carlos, né? Mas eles não querem a Carol. Eles querem, não que eles não querem ela como candidata ao Senado, quer como deputada. E o Espiridião Amin voltasse. Só que eu vi aqui que a pesquisa, o Espiridião Amin, ele está à frente aqui, do petista aqui, mas esse à frente aqui é muito pouco. O Carlos, ele tem 45. A Carol tem 33. O Espiridião Amin, ele tem 21. Né? E o tal do Décio Lima, que eu não sei quem é, ele tem 19. A diferença é de 2 pontos. Né? E o Adriano Silva, ele tem 17 também. Então, tecnicamente, está empatado ali, né? E o Chiodini, MDB, tem 7, e o Paulo Alceu tem 7 também. Então, se você considerar a margem de erro, o Espiridião Amin, tecnicamente, ele está empatado com o Décio e o Adriano. Então, por que não a Carol, que está com 33, né? 33%. E o Espiridião Amin ajudava a Carol. Só que a política, ela é estranha. Né? O Espiridião Amin também quer. Né? E ele já é senador, ele pode ajudar ali a votar agora, nesse momento, o partido precisa dele. Você entendeu que tem que ser um tabuleiro danado? É um tabuleiro, é um jogo que às vezes você desagrada. O bom, eu vou falar, a direita, por ela ter muito voto, é bom às vezes, mas às vezes é ruim. Né? Às vezes é ruim. Porque o Bolsonaro e o Valdemar têm que ajeitar o tabuleiro, cara. É muita gente com muito voto. Aí o cara falou, eu quero ser prefeito. Aí o outro também, eu também quero. E o outro, eu também quero.
Deu bom. Aí você tem que... Não, você vai aqui, você vai ali, você vai... Isso aconteceu em Goiás, né? Com o Gaia, né? Ele era candidato, né? Ele era candidato, aí ele a prefeito, né? Se não me engano, aí ele saiu e deixou lá um outro lá, Fred, né? Se não me engano, acho que é o tal do Fred, ser candidato. Por quê? Bolsonaro disse: o Gaia, ele é melhor na Câmara dos Deputados do que aqui local. Ele tem como ajudar mais lá na Câmara. Eu também concordo. O problema é que perderam a eleição lá, né? Eu acho que o Fred perdeu aí, né? Deu para entender o tamanho do problema? Se o Gaia tivesse disputado, seria o prefeito, mas teria perdido uma voz também dentro da Câmara dos Deputados. Então, pessoal, política é muito estranha, é esquisito o tal da política, né? Eu só sei de uma coisa: as pessoas, a direita hoje tem uma pequena rejeição pelo Tarcísio, mas na hora que Bolsonaro, se porventura indicar ele, essa rejeição vai diminuir e as pessoas vão acabar votando, né? Nós, nós poderemos ter um terceiro candidato aí, mas nós sabemos que esse terceiro candidato ele não tem chance, né? Não tem chance. Porque o PT vai com a máquina, muito dinheiro em cima, muito dinheiro em cima. E aí nós teremos PT e PL, né? Eu não sei se o Tarcísio vai sair, né, do Republicanos, se ele vai ficar no Republicanos ou se ele vai para o PL, não sei. Mas esquerda e direita vão disputar novamente. Porque se você olhar, desde 88, né, o PT sempre está ali. Né? Sempre ele está ali, segundo turno, ele está encostado ali, é um negócio que ninguém consegue entender. Né? Mas você pode olhar que sempre estava ali. Sempre ali. Né? Eu me lembro que um debate na Globo, lá de 1980 e bolinha, o Caiado era candidato a presidente da República também. Acho que você já até assistiu o vídeo, né? Aí o Caiado diz assim: Ô Lula, você não vai fazer pergunta para mim? Ele falou assim: candidato, apareça nas pesquisas primeiro, né? Zombou da cara do Caiado, né? Aponte pontos na pesquisa primeiro, para poder, né, disputar. Aí o Lula não fez pergunta para ele, fez para o outro adversário. Eu não sei se era Fernando Henrique, não lembro aqui. Para você ver que o Caiado seria o terceiro ali naquela situação, né? Isso vem já desde lá para cá. Agora que o PT começa, né, depois de 2018 para cá, é que realmente o PT começou a desandar, com a direita se formando, né, e etc. O PL cresceu muito, o PT encolheu, então, né, tá ali, mas ainda, se você ver, se não me engano, é o terceiro partido ou o quarto maior ainda, que tem candidato, que tem deputados e senadores. Você vê que está ali ainda, né? A cada eleição a gente tem que fazer com que ele vá diminuindo ainda mais, diminuindo, até zerar. Zerando, ele vai se fundir com outro partido, vai colar com outro e fica por ali, né? Para não dizer que acabou de vez, ele vai juntar com outro partido e dali vai ficar por ali mesmo. Assim como outros partidos já fizeram aí, né? PTB, enfim, já fizeram. Então, mas ainda eles têm ainda uma margem de voto e o governo está com a máquina e o Supremo está ali do lado deles, né? Está ali, que ajuda ainda, se é que você me entende, né? Mas nós vamos conseguir, a próxima eleição, colocar de novo alguém de direita, tá? Espero que seja Jair Messias Bolsonaro, que a anistia, conforme vocês já viram nos outros vídeos, a anistia está cada dia mais perto. Muito obrigado, Deus abençoe, curta, compartilha.